Olá e bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente mergulha nos materiais sobre o governo Bolsonaro, o período de 2019 a 2022. E a nossa missão aqui é tentar montar um quebra-cabeça que, olha, aparece muito claro nesses documentos. De um lado, a gente tem a peça do discurso econômico ultraliberal, sabe? Prometendo um Estado mínimo. Do outro, uma peça que mostra alguns dos maiores gastos estatais da história recente. Como que essas duas peças se encaixam é o que a gente vai tentar entender. Exato. E para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente tem que voltar um pouquinho para o cenário de 2018, uma eleição assim super polarizada e a plataforma econômica, liderada pelo Paulo Guedes, era a grande estrela. Sim, era o foco. A promessa era de privatizações, corte de gastos, desregulação, a ideia de destravar a economia. Só que aí, olhando os dados de 2019, a gente já vê que o motor não pegou como se esperava. Já começou meio morno, então. Exato. O PIB cresceu só 1,2%, menos que em 2018, e o desemprego ficou ali, parado, em torno de 12%. Isso já acendia um sinal amarelo para a eficácia do modelo, né? Certo, então já tínhamos um cenário, digamos, complicado. E aí, em 2020, vem um evento que muda tudo, a pandemia de Covid-19. E os materiais sobre a gestão da crise são bem intensos. Uma coisa que salta aos olhos nos relatórios é o alinhamento com o negacionismo científico. Sim, a resistência ao isolamento. Isso, a promoção de tratamento sem eficácia comprovada, e tem um número nos documentos que realmente me marcou. O Brasil, com 2,7% da população do mundo, concentrou 10,2% das mortes por Covid. É um dado muito forte. E é exatamente aí que a principal contradição daquele governo explode. A grande contradição, como você mencionou? Pois é. Pressionado pela crise social, que era gigantesca, e também pelo Congresso, o governo que pregava o Estado mínimo se viu forçado a fazer o oposto. Exatamente. A agir e agir grande. E tem aquele detalhe crucial que os documentos mostram. O governo propõe um auxílio de R$200, inicialmente. Isso. Mas o Congresso bate o pé e impõe R$600. Foi uma briga política ou tinha um cálculo técnico por trás? Acho que foi uma combinação. A pressão social era enorme e o Congresso, claro, capitalizou isso politicamente. O resultado foi o auxílio emergencial, o maior programa de transferência de renda da nossa história. Chegou a 68 milhões de pessoas. É impressionante. E aí vem a grande ironia que as análises apontam, sabe? As políticas de intervenção estatal, aquelas que o discurso sempre criticou, foram as que seguraram a barra. Foram essenciais. Evitaram um colapso econômico ainda maior e, por um tempo, até reduziram a pobreza. É incrível pensar nisso. E essa não foi a única vez que a ideologia ficou de lado, certo? Pelo que os materiais mostram. Longe disso. Vamos pensar no teto de gastos. O pilar fiscal. Exato, o pilar. A regra que era vendida como sagrada, pois bem, esse pilar foi rompido em cerca de 800 bilhões ao longo do mandato. 800 bilhões? Sim. A regra foi, na prática, flexibilizada várias e várias vezes. E o ápice desse intervencionismo todo parece que foi em 2022, né? Justo no ano eleitoral. Sem dúvida. Ali o governo gastou 270 bilhões em medidas como desoneração de combustíveis, auxílios para taxistas, para caminhoneiros. Naquele ponto, o discurso de austeridade já tinha sido esquecido. Completamente. E aí, juntando as peças, as fontes começam a pintar um quadro de um liberalismo de conveniência, digamos assim. Como assim? A regra liberal valia para algumas coisas, tipo a reforma da Previdência, que reduziu direitos dos trabalhadores, mas era esquecida para outras, como taxar grandes fortunas, que nem foi discutido. Entendi. O balanço final que os relatórios traçam é um crescimento médio de só 1,5% ao ano, PIB per capita estagnado e, para piorar, um legado de instituições mais fracas e desmatamento recorde. Então, o que a gente tira disso tudo? Este mergulho revela um governo definido por essa tensão, né, entre o discurso ideológico liberal e uma prática, na verdade, super intervencionista. Exato. Acionada tanto pela necessidade de uma crise, quanto pela conveniência eleitoral. As duas peças do quebra-cabeça até se encaixam, mas a imagem que formam é cheia de contradições. Perfeito.
E isso tudo nos deixa com uma questão importante para refletir, que vai além desse governo em si. Quando uma ideologia econômica, não importa qual seja, se mostra incapaz de responder a uma crise humanitária, qual é o custo de insistir nela em vez de simplesmente se adaptar à realidade?